O Bruno, eu acho que tem assim, uma trafega entre a antropologia e o jornalismo em profundidade. E, e eu acho que uma coisa importante do teu registro, que eu acho que para nós é muito importante, Bruno, é que você coloca as informações, até por isso foi a minha conversa com a Marta, por que ela se sente tão tocada? Porque você deixa um espaço enorme para o teu ouvinte, para quem te lê, fazer o seu próprio julgamento. Então, assim, você não faz manifesto, você não faz militância, você tem um posicionamento, mas eu acho assim, muito interessante, muito educativo o jeito que você produz o teu trabalho, sabe? Porque cada um de nós vai escolher como enquadrá-lo e não vai se sentir impingido a assinar embaixo ou ter que contrariar o que você está dizendo. Você nutre o teu leitor e o teu ouvinte. Eu acho que esse é um elogio de corpo presente, assim, que eu percebo, eu imagino que vai ser a tônica do novo livro, porque foi assim que eu percebi a tua última entrevista e eu já tinha visto isso no República das Milícias. Uh, bom, eu vou te passar a palavra, Bruno, e a ideia é que a gente logo depois tenha um pequeno grupo de pessoas que a gente costuma chamar assim de pré-inscritos, que são pessoas que têm alguma afinidade com a área e que vão garantir, digamos assim, o fluxo da conversa. Tá? E depois, se sobrar tempo, nessa hora e meia que a gente programou, aí a gente abre para todo mundo perguntar. Mas nós temos 4 pré-inscritos, que vai ser a própria Joana, naturalmente, que é quem viabilizou essa nossa conversa, te convidando, o Tomás, e eu já chamo as outras pessoas, eu não estou com a anotação aqui mais à mão. Eu te sugeriria, então, se você me permite, que você falasse um pouco sobre a gênese dessa palavra, desse conceito que entrou, assim, está normalizado nas nossas vidas, da milícia. Né? Você fala sobre isso no livro, lá na origem, lá em Rio das Pedras, e cria uma associação com até por convivência política direta com o bolsonarismo, mas eu acho que sempre é bom a gente ter isso presente, porque tem uma origem, tem uma gênese, não caiu do céu. E um outro ponto que eu queria te propor, que você não deixasse de tocar, porque quem não assume, quem não está monitorando a cena da segurança pública, acaba tendo uma certa complacência em entender que que a população pode entender que a milícia é melhor do que o tráfico. E, pelo que eu percebo, quer dizer, não há uma. Só quem está fora pensa assim, porque quem está dentro acaba percebendo ambos como ultrajantes. E, e tem um componente que não faz a milícia melhor que o tráfico, que é o componente do agenciamento, do achaque e do arrego. São duas coisas pouco comuns assim em quem vive em bairros estruturados como nós vivemos, mas o fato de que a milícia agencia achaque e arrego faz com que, eventualmente, uma milícia violenta ou uma polícia corrupta e violenta possa ser, eventualmente, até pior do que o tráfico. Eu queria que você nos educasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é importante que esse tipo de abordagem fique definitivamente claro assim, sobre a depauperação aí dos aparelhos de Estado e a contaminação disso por essa atitude miliciana. Né? Então, eram esses 2 pontos. Eu queria te pedir que buscasse a origem da milícia e explicasse como é que funciona essa indústria do arrego e do achaque. E daí, mais ao final, então, se você puder dar um teaser, pelo menos, sobre como é que essa imbricação entre política, religião e, e fuzil, né, se deram. Mas eu acho que esse seria um bloco que eu deixo para você definir quanto você pode avançar sobre ele, porque afinal esse é o objeto do novo livro que você vai falar e vai nos aumentar a expectativa aqui. Tá legal, O Zé. palco é seu. Bom, obrigado, um prazer estar batendo esse papo com vocês. Eu fui escrever sobre milícias depois de escrever com a Camila o livro sobre o PCC, e logo depois que o PCC, não sei se vocês acompanharam, mas em 2017 houve uma série de rebeliões pelo Brasil, e pela primeira vez a fotografia das gangues com base prisional em vários estados brasileiros
veio à tona. Eu e a Camila mergulhamos para contar a história de como é que esse modelo de negócio, de organização via gangues prisionais se espalharam pelo Brasil. Eu acabei de escrever com a Camila na época que era março, abril de 2018, a Marielle tinha sido assassinada. E a gente fechou o livro, o último capítulo, com o impacto ainda da morte da Marielle, muito tocados, tal, e a gente fez um capítulo final amarrando com essa história. E o meu editor pediu para que eu escrevesse uma biografia da Marielle. Eu tentei, conversei com a Aniele, conversei com os familiares dela, eu percebi que elas estavam engajadas em escrever elas próprias sobre isso, e parecia que eu estava roubando a história, me senti desconfortável e sugeri para mergulhar nas milícias, né? Na cena do Rio de Janeiro, entender um pouco mais essa cena. Para mim foi muito interessante cair de paraquedas, né? Porque essa visão comparativa, da mesma forma, se um carioca viesse escrever sobre São Paulo, eu acho que ele teria algumas sacadas e algumas observações que a gente não tem, né, convivendo com a rotina e acostumado com o padrão daqui. E no Rio, algumas coisas me chamaram muita atenção, né? E talvez as duas coisas que me chamaram mais atenção para pensar as milícias e a diferença aqui em relação a São Paulo e as especificidades da milícia. Primeiro foi a história de ligação da polícia com o crime organizado no Rio, com o jogo do bicho em especial, desde os anos 40, 50, mas muito forte quando o Rio de Janeiro desde a época que o Rio de Janeiro era a capital federal, onde ainda não havia polícia militar, né? A polícia ostensiva, as cidades eram relativamente menores, a polícia civil e investigativa eram mais fortes. A polícia ostensiva ainda não havia sido criada, a polícia militar como viria a ser criada a partir dos anos 70. E os apontadores do jogo do bicho, que ficavam nos territórios, nos subúrbios, tinham uma ligação muito forte como informantes da polícia, né? Inclusive da polícia política. E também financiavam parte dos investimentos e dos salários dos policiais, né? O Hélio Luiz é muito categórico ao contar essa história no podcast, né, da República das Milícias, tal. Então, essa ligação já vinha de muito tempo. Quando começam a se formar os grupos de extermínio, mesmo durante a fase da ditadura militar, do DOI-CODE, na luta contra as guerrilhas, esses policiais imbricados com o jogo do bicho fazem parte da luta contra a guerrilha e depois, quando vem a abertura e quando eles perdem espaço político no governo, eles passam a atuar para os bicheiros como seguranças e ajudam a formação dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense. Então você tem uma história muito antiga de relação entre esses grupos. E aí, um segundo momento, que é uma segunda especificidade, tem relação com a chegada do tráfico de drogas, né? Quando os cartéis de Medellín e de Cali passam a exportar a cocaína para o mundo e o Brasil se torna um corredor de passagem, Rio de Janeiro e São Paulo se tornam também mercados consumidores importantes. O Rio de Janeiro e o crime no Rio de Janeiro já se organizava por facções. O Comando Vermelho surge em 79, quando ainda não havia facções em São Paulo. No presídio de Ilha Grande, tem toda uma história em relação, inclusive, à proximidade com a discussão dos presos políticos, enfim. Mas quando o tráfico começa a gerar dinheiro, gerar capital, você já tem esse modelo de negócio faccionado, de centralização de capital e de estratégia, eles apostando no tráfico de drogas, e ao mesmo tempo você tem uma produção de um mercado varejista que depende do controle territorial armado, porque ao contrário do que acontece em São Paulo, o mercado varejista no Rio é próximo dos centros consumidores. As favelas que passam a ser controladas para venda no varejo, elas são próximas da Zona Sul, Centro, Zona Norte, dos mercados consumidores, ao contrário de São Paulo, que as bocas ficam nas periferias muito distantes. Os traficantes precisam vir para o centro para vender droga. Raramente as pessoas vão comprar nas periferias, que são muito distantes do centro, do mercado consumidor. Então, essa configuração de você controlar território de forma armada para produzir um modelo de negócio criminal do tráfico de drogas também é uma característica muito própria da configuração do crime no Rio. Quando surgem as milícias, a milícia é um desdobramento de toda essa relação da polícia com o crime organizado. A milícia no Rio das Pedras e na Zona Oeste, os policiais se colocam
como uma espécie de grupo de autodefesa comunitária, inicialmente, que passam a controlar território também, para evitar que as quadrilhas do Comando Vermelho da Zona Norte e Zona Sul se expandam para a Zona Oeste. Então, ele tem essa bandeira de legitimidade que eles passam a fazer a autodefesa territorial na Zona Oeste, mas também com esse modelo de controle territorial. Então, esse modelo é bem sucedido, gera dinheiro com uma série de negócios que são feitos a partir dos controles e se espalha muito rapidamente entre os praças, né? Outra coisa que o Hélio Luiz fala é a revolução dos praças, né? Porque os oficiais já ganhavam dinheiro com empresas de segurança, os praças percebem a possibilidade de, a partir do controle territorial, expandir os seus negócios e isso se espalha muito rapidamente. Com a conivência da polícia e do jogo do bicho, que fazem parte também desse modelo de negócio. Nesses territórios, as máquinas de caça-níquel são negociadas, são divididas, são compartilhadas, policiais fazendo parte da sociedade desses negócios. E, ao mesmo tempo, tendo o discurso do grande inimigo da cidade, que é o traficante. Então, você legitima um negócio, tem uma certa tolerância e conivência das autoridades da população, porque você tem uma cidade muito traumatizada com os tiroteios no meio da região central. Você tem uma cidade muito machucada e que sente que, caso a polícia desapareça, a cidade pode ser tomada pelos traficantes fortemente armados. Você tem uma cidade muito machucada, né? Com esse medo da violência, com esses tiroteios e com essas disputas territoriais centrais. Então, você promove uma possibilidade de ter um discurso de legitimidade, de um tipo de autoridade mais benéfica e mais voltada à produção de ordem, a evitar a droga e a expansão do tráfico. E trabalhando muito com essa ideia da droga, né? Que a droga, acho que ela afeta o nosso imaginário de uma forma muito contundente, porque ela está ligada com a desordem, com a imprevisibilidade, com o imaginário da desordem, com o imaginário da imprevisibilidade, com o imaginário da loucura, do caos. E, na verdade, eu acho que nessa cena urbana, a milícia oferece esse discurso da ordem, da previsibilidade, que de alguma forma acaba sendo mais sedutor, né? E aí ela se espalha, né? E sim, você tem, ó, conversando para a apuração desse livro, né? O pessoal sempre colocava, bom, mas tráfico e milícia, ou milícia, né? O que é melhor, o que é pior. Daí alguns apontavam alguns pontos positivos do tráfico de drogas, que eles não achacam a população, pelo menos antes, agora já mudou muita coisa, né? Eles não extorquem a população, enquanto a milícia extorque, mas no tráfico de drogas você tem as operações policiais, então o conflito é muito grande, nas áreas de milícia não tem. Então, eu ouvia esses debates, eu achava muito surpreendente, porque é como se as pessoas não considerassem mais o papel do Estado e da República de garantir liberdade e direitos dos moradores desses bairros, eles nem contassem com essa terceira via, que é o Estado, e como se o Rio de Janeiro vivesse, como também me disseram quando eu ouvia algumas pessoas sobre isso, que eles comparavam com Game of Thrones, como se fosse uma cidade que vivesse numa fase pré-republicana, com vários reis, né, com suas bandeiras e cores, disputando o poder entre si, né, numa fase onde a República, que garante o monopólio legítimo da força, defende o contrato e o Estado de Direito a partir do monopólio legítimo da força, fosse frágil e não tivesse condições de garantir direitos para as pessoas, né? Então, isso para mim era muito surpreendente, né? Essa dinâmica política do Rio de Janeiro. E, no fundo, é um pouco isso, né? Você me perguntou dos problemas, né? Mas a minha sensação era essa, assim, de eu estar falando num contexto democrático, mas numa cidade com várias Coreias do Norte, né? Isoladas, assim, com tiranos armados que estabelecem o poder e o contrato para ganhar mais dinheiro com seus negócios criminais. Então, ao contrário do Estado, que exerce o monopólio legítimo da força em defesa de um contrato coletivo pactuado que garante direitos,
Esses diversos tiranos, eles exercem o controle e o uso da força para que eles fiquem mais ricos. Que isso custe a vida das pessoas, ou que isso custe a liberdade, as pessoas são expulsas desses bairros muitas vezes, mas são tiranias armadas que estabelecem a lei nesses territórios tiranizados, né, para que eles fiquem mais ricos, né? Então é uma situação muito cruel, me parece. Ok. Joana, por favor. Uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, que você faz sempre muito a colocação entre, né, você mostra muito a conexão entre corrupção policial e uso da força, né? Por que que ele vê que é tão difícil a opinião pública e mesmo quem trabalha na investigação entender a relação entre admitir controlar a força e entender a relação que é o uso da força discriminada é a base de todos os mercados o mercado ilegal, principalmente Perfeito. o mercado legal miliciano. E a outra coisa, nas suas andanças no Brasil, você fez um livro sobre o Brasil, depois um livro sobre o Rio de Janeiro, e agora está fazendo um livro, eu não sei exatamente com que enfoque, é que sementes do Rio de Janeiro você já vê espalhadas pelo Brasil. Super. Legal, Super. legal, Joana. Eu acho que, sim, isso para mim sempre foi um aspecto muito interessante e me chamou mais atenção durante a eleição do Bolsonaro, né, e que teve toda o escândalo envolvendo a questão da Petrobras e o Petrolão, e as pessoas ficavam muito indignadas com a corrupção, muito mais do que os discursos de violência e truculência do bolsonarismo. Isso parentes nossos, a gente sabe, a gente participou disso tudo e ao mesmo tempo que as pessoas ficavam indignadas com os problemas que vieram à tona com a Lava Jato, elas ficavam menos indignadas com a questão da violência. E isso é algo que faz muito tempo que eu acompanho e que eu tento buscar respostas para isso. A minha hipótese, talvez uma coisa que me parece que faz parte até das coisas que eu tenho escrito, né, é que um senso comum muito forte no Brasil é que a violência, mais do que um problema em si, é um instrumento para a produção de ordem. Então, as pessoas não defendem qualquer tipo de violência. Elas defendem um tipo de violência que é a violência, muitas vezes, da polícia ou a violência de autoridades que justificam o uso da violência como uma forma de produção de ordem, previsibilidade, obediência, autoridade. Então, pode ser tanto pelo extermínio, você extermina alguém e torna o mundo mais seguro porque tem menos suspeitos e criminosos no mundo, o que de alguma forma dialoga muito diretamente com o senso comum. E de outro lado, a violência teria, nessa visão, um aspecto pedagógico. Você ensina pela ameaça de violência. Então, o próprio Bolsonaro dizia isso, né? Você enche o seu filho de pancada, se ele tem trejeitos femininos, e ele vai virar homem, né? Você ensina pela violência. E quando você mata ou bate ou tortura alguém que rouba, as pessoas que estão convivendo nesse contexto e testemunhando essa cena vão aprender que existe lei e por isso vão obedecer. Isso, de alguma forma, dialoga muito com o senso comum, né? Então, as pessoas defendem a violência que se propõe como produtora de ordem. E o que é justamente esse argumento contraintuitivo que a gente tenta fazer é que, a partir do momento que você dá esse superpoder para as autoridades decidirem usar a violência a despeito do Estado de Direito e dos direitos, ela ganha um superpoder tão imenso que ela passa a usar esse superpoder no mercado do crime, porque ela passa a ter carta branca para matar e para usar violência e se torna uma gangue muito poderosa e passa a usar esse superpoder para enriquecer e para ganhar poder. Então, acaba produzindo, além de conflitos entre grupos que também passam a usar violência para combatê-la, essa violência legitimada passa a dar um passe, uma carta branca para um grupo se diferenciar e ter mais poder nesse mercado criminal, que é justamente o poder de ter carta branca para matar ou de receber aplausos ao usar a violência, né? Então, é um desafio e ao mesmo tempo
que violência significa ordem, corrupção, e no caso, da época da Lava Jato, simboliza desordem. Então, simboliza a não existência da lei. Quando você vê as pessoas roubando, ou quando você vê que as pessoas se sentem à vontade para roubar e tudo mais, você percebe uma situação de anomia, de desordem, de falta de autoridade. Já de violência, você vê a tentativa de ordem, a tentativa de impor a ordem, a busca pela ordem, o resgate dessa autoridade que não existe. Então, me parece que é isso, né? E é justamente isso que a gente tenta, que eu também tento falar, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista empírico, porque as polícias violentas e as autoridades violentas, elas são, que é outra coisa também no podcast, a gente fala, a violência é irmã siamesa da corrupção. O uso da violência é um passo anterior para que ele use esse superpoder para ficar mais rico, ganhar dinheiro e poder e buscar se impor frente aos outros grupos. Então, a violência ela produz desordem, aumenta a força do crime. É isso que eu tento contra-argumentar. Sobre o livro sobre a religião, né, e a fé e o fuzil, tem uma abordagem nacional, mas fala bastante do Rio, fala bastante de São Paulo, mais de São Paulo do que do Rio. Eu tento, em síntese, né, eu tento falar justamente sobre produção de autoridade, sobre produção de poder no Brasil urbano, que a gente imaginava durante a Nova República, desde da teologia da libertação, dos movimentos sociais, aí falando mais aqui de São Paulo, que deram origem às comunidades eclesiais de base, os movimentos sociais, aos partidos sociais-democratas e de esquerda que surgiram na Nova República, né? Um discurso muito calcado, inclusive, na teologia da libertação, na busca de uma consciência coletiva para você cobrar direitos de um Estado que era considerado forte, mas que concedia poucos direitos. Então, essa luta política e essa organização política dos pobres conseguiria direito, da mesma forma que nos sindicatos, esses agrupamentos conseguiriam mais direitos junto às grandes empresas, e dessa forma, quem sabe, num futuro utópico, o Brasil se transformaria numa grande Suécia, né? numa grande social-democracia, com liberdade e com igualdade social, ou com justiça social, com uma sociedade menos desigual no começo da Nova República. Isso, de alguma forma, vai ruindo com o passar do tempo, né? Vai ruindo, essa utopia vai se desconstruindo, tanto com a fragilização das indústrias e dos empregos, né? Com a perda dos empregos, com a crise econômica, com o crescimento cada vez mais forte da economia informal e ilegal, e, ao mesmo tempo, com a evidente fragilização dos estados urbanos, né? Incapazes de garantir condições de vida para as pessoas viverem nas cidades. E o discurso do empreendedorismo passa a ganhar força, que vem junto com a igreja evangélica, e o discurso da solução privada e formas de você pensar em empreendedorismo e deixar o Estado de lado e buscar criar uma rede de apoio e uma vontade interna, uma chama interna para empreender e para sobreviver por sua própria conta e para ganhar dinheiro e para ter um espírito moderno nesses centros urbanos que dependem muito do mercado, passa a ganhar popularidade no mercado das crenças, né? E passa a fazer a cabeça de muita gente. Da mesma forma que o crime ele passa também por um discurso de profissionalização do crime e antissistema, de propor uma forma de você organizar um mercado do crime para você sobreviver nesse mercado ilegal bilionário que pode dar oportunidades e possibilidades de carreiras e trajetórias de vida. Então, o que a gente imaginava que iria ser produzido pela Nova República, pela educação, pelo um Estado forte, pelo um Estado eficiente, racional, que nós iríamos conseguir educar
esse povo que veio das zonas rurais, que estavam misturados na cidade, que a gente tinha certo medo e que agia basicamente pela força, pela polícia, mas que a gente imaginava que em algum momento a gente ia ensinar pelas escolas, pelos, pelo SUS, pelas políticas sociais. De repente a gente viu eles próprios encontrando suas próprias soluções para sobreviverem e saírem das misérias nas cidades, né? Então, em vez de algo de cima para baixo, a gente viu surgir organizações e formas de solução de baixo para cima, e muito calcado na produção de sentido de vida, sentidos de vida, né? Produção de propósitos de vida, vinculados ao mercado, que é o caminho pelo qual você ganha respeito e pode sobreviver nas cidades. Então, tanto o crime como os pentecostais e a teologia da prosperidade vão valorizar o consumo, vão valorizar o mercado e vão valorizar o empreendedorismo e vão construir, a partir desse discurso do caminho pelo empreendedorismo e pela vontade própria, né? É, essas soluções via igreja e via organizações criminosas. E eu traço uma série de paralelos, conto várias histórias, mas com essa ideia geral. No Rio de Janeiro, em especial, tem um caso importante que eu conto no capítulo 3, que é o caso do Complexo de Israel, né? O caso do Complexo de Israel é um caso especial, mas conto muito sobre o PCC e sobre São Paulo, que é um outro fenômeno, né? E um outro estágio do crime que a gente vive aqui na cidade, porque o crime já conseguiu acessar, a partir dessa capacidade de organização, ele acessou os mercados produtores de droga, passou a atuar no atacado de droga. O Brasil se transformou em um grande corredor mundial de cocaína, passou a entrar dólar em grande quantidade nessa economia que antes era varejista, agora é atacadista. Esse dinheiro está sendo lavado, esse dinheiro compra empresas, esse dinheiro já está na economia formal, já tem boa parte dos ônibus de São Paulo, por exemplo, eles lavam dinheiro em serviços públicos, em organizações sociais, em times de futebol, e a gente já perdeu o rumo, inclusive, a origem desse dinheiro diante da nossa dificuldade, inclusive, em identificar o crime de lavagem de dinheiro, né? E ao mesmo tempo, muito ligado a esse discurso de prosperidade. Então, você tem uma... A minha sensação é que antes a gente, quando me perguntavam da capacidade do crime organizado de infiltrar e de eleger pessoas, há 20 anos atrás, quando eu falava sobre essa molecada de periferia armada, que a gente morria de medo, imagina você ver um deputado defendendo um traficante. Isso era impossível, porque o traficante era aquele que de quem a gente morria de medo, né? Representava quase o terrorista, né, para pensar nos americanos, era o nosso terrorista, né, o nosso inimigo interno, né? Então, como é que um político iria defender esse cara? Só que esse cara não existe mais. Se existe toda uma rede de negócios, inclusive formais, padarias, postos de gasolina, empresas de lixo, empresas de saúde, odontológicas, times de futebol, com grande capacidade de financiar as eleições e a política. Então, pela primeira vez, a gente vê essa possibilidade de um Estado muito mais infiltrado e com o risco de uma infiltração do crime muito maior e ao estilo máfia, muito mais do que nunca, porque você tem hoje essa concepção, talvez, de que o Estado, ao contrário do que a gente via na Nova República, como um representante dos interesses coletivos, como um Estado social-democrata de centro-esquerda, ou de centro, ou de centro-direita, que buscasse garantir uma sociedade mais justa, que garantisse direitos para todos, você tem essa nova concepção de futuro que o bolsonarismo, de alguma forma, passou a representar, do Estado como um grande agenciador de negócios, daqueles que fazem parte dos grupos que participam do Estado. Então, o Estado, ele facilita os negócios do garimpo, ele facilita os negócios dos agrotrogloditas, eles facilitam os negócios de armas,
eles facilitam uma série de empreendimentos e ele está aí para agenciar esses empreendimentos contra alguns inimigos que procuram evitar que as pessoas ganhem dinheiro. Então você tem um discurso ultraliberal, mas na verdade um discurso quase mafioso e miliciano, que a gente vai tomar posse do Estado para que todos que participem do nosso grupo possam ganhar dinheiro enquanto a gente tem o Estado com a gente. Isso como uma proposta, uma visão de futuro, né? Como uma visão de projeto de futuro, numa guerra contra aqueles que estão contra a gente. Então você tem um discurso da violência e o discurso da guerra muito presente na produção dessas autoridades violentas, mas ao mesmo tempo ultracapitalistas, né? Então, enfim, acabei me estendendo e acabei me perdendo um pouco, Não, mas é um pouco por aí, assim. mas eu acho que você está tocando no ponto que nos intriga e nos convoca, Bruno. Acho que é por aí mesmo. Eu vou pedir então que o Tomás faça a intervenção dele. Por favor, Tomás. Tá ótimo. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, Tomás? Tudo ótimo, tudo bem. A Joana tinha perguntado para onde essas sementes tinham ido para o Brasil. Acho que ficou faltando talvez só que outros lugares. Você acabou falando de São Paulo e Rio. Acho que era interessante ver como esse modelo miliciano está desdobrando pelo Brasil. E eu queria acrescentar, particularmente aqui em São Paulo, mas acho que de um modo geral, como é que está sendo essa relação, quer dizer, hoje, por exemplo, dos movimentos, dos crime organizado, particularmente o PCC em São Paulo, com as lideranças comunitárias? Porque uma reclamação recorrente que a gente vem sentindo são de lideranças que frequentam territórios há 20, 30 anos, que agora precisam pedir autorização para entrar no território, ou seja, quer dizer, começa a ter uma relação também de milícia, né? Porque a milícia ela acaba com a liderança comunitária. O tráfico tinha uma convivência mais pacífica e mais respeitosa. Como é que está essa transformação? Sobre o espraiamento das milícias no Brasil, né? Hoje, se a gente for ver os últimos 4 anos de letalidade policial, o Brasil está com mais de 6 mil mortos pela polícia anualmente. Há 7, 8 anos atrás eram 2, 3 mil casos, né? Você teve um crescimento muito grande. E o que eu costumo argumentar é que a violência policial costuma ser um termômetro do descontrole da polícia. E o descontrole da polícia, ao mesmo tempo, é um termômetro dos riscos de milicianização das polícias. E isso, de alguma forma, está acontecendo. Bahia, hoje, por exemplo, que é um estado com altas taxas de letalidade, é o mais violento, a polícia mais violenta do Brasil, você tem um problema sério de milícias, já não nos moldes do Rio de Janeiro de controle territorial, mas de grupos de policiais participando de diversos negócios criminosos, diversas atividades criminosas, que pode ser de roubo de carro, a tráfico de drogas, entre outros. No Pará é forte, no Mato Grosso é forte, no Amapá existe. O que existe hoje, portanto, é um processo de fragilização do controle das polícias a partir da reprodução da violência policial em diversos estados, a perda do controle das polícias dos seus governos e, a partir da perda do controle do uso da violência, um fortalecimento dessas quadrilhas paramilitares nas cenas criminais. Então, isso está em espraiamento no Brasil, claro que em diferentes graus e não nos moldes de controle territorial existentes no Rio, mas com participação crescente das polícias nos negócios criminosos, né? E a sua segunda pergunta qual foi, Tomás? Era essa relação, como Das está mudando a comunidades. relação com as comunidades, com as lideranças Tá. comunitárias? Isso é outro assunto muito relevante para os dias de hoje para pensar sobre política no Brasil, né? Então, tem uma pesquisa do Latino Barômetro que foi pouco comentada, eu cito no livro Da Fé e o Fuzil, que eu acho muito importante e relevante, que eles perguntam para diversos países da América Latina qual a participação de gangues, de marras, de traficantes ou de grupos armados no seu bairro ou no seu município. E desde países como Colômbia, México, Venezuela, Honduras, El Salvador, Paraguai, que tem problemas crônicos, né, relacionados ao crime.
e todos ficam na casa dos 30%, no máximo 40% das pessoas respondendo positivamente que existe participação. Brasil é 70%. É disparado o primeiro lugar, né? Falando sobre esse controle territorial armado nos seus territórios. Então, essa forma de governança territorial e criminal se espalhou por diversos bairros brasileiros e por diversos estados brasileiros, e hoje faz parte da realidade política nacional, né? Em São Paulo, isso é muito presente, né? Isso é muito presente. Eu discuto justamente falando sobre a transformação do crime e sobre essa transformação da fé e do fuzil, em contraponto com a ideia de organização política que existia nos anos 70, 80, via Igreja Católica, e nessa forma de controle muito calcado no dinheiro e na arma, né? Na arma. Claro que é sempre uma relação em São Paulo mais respeitosa e menos violenta, porque existem lideranças políticas, você tem uma história política das periferias muito forte que exige negociação. Mas a presença desses grupos e a autoridade desses grupos é mais forte do que nunca. Eu conto muito a história aqui do bairro do Grajaú, que era um lugar, a Zona Sul foi um lugar de muita luta por moradia e luta política de organização social nos anos 80. Inclusive, eu converso, imagino que vocês conheçam, um vereador daqui, que é o Gilberto Natalini, um amigo de fonte ao mesmo tempo, que participava, era do PCdoB na época, né, e participou muito desses movimentos sociais. Ele é médico e participava de organizações de saúde, das pastorais de saúde de São Paulo, e que agora ele passou a denunciar o avanço do PCC nas áreas de manancial para a construção de bairros, né, e prédios, para a venda desses prédios e para a lavagem de dinheiro em mais de 200 pontos de áreas de mananciais aqui em São Paulo, com a conivência e a tolerância de diversas instituições. Muitas vezes a prefeitura chegava para derrubar essas casas, já tinha uma liminar impedindo que fosse derrubada, e isso você perdeu uma grande área, desmatou diversas árvores, a Mata Atlântica aqui foi abaixo, diante dessa invasão e desse movimento muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás, que era uma tentativa de forçar o governo a fazer políticas públicas de habitação. Então, essas organizações e esses movimentos de moradia fizeram o Mário Covas e a Erundina iniciarem os movimentos de mutirão, fizeram o Quércia determinar que determinada fatia do ICMS seria para habitação popular. Você tem um movimento político nos anos 80 e agora você tem um movimento empresarial criminal para lavar dinheiro e para ganhar dinheiro em cima dessa falta de habitação, né? Então são duas cenas muito diferentes. E aí as lideranças políticas que precisam pensar politicamente num Estado que lhes dê guarida e dê respaldo, acaba ficando sem espaço e sem poder, porque isso é muito 20 anos, é muito anos 80, né? Quase, o mundo mudou, né? Bruno, antes de passar para a Melina, só deixa eu explorar um pouco mais esse assunto que é tão complexo quanto você está descrevendo aqui. Essa percepção de ordem invadindo o caos, ela tem também uma orientação, um viés ideológico, eu imagino. E aí coincide com essa emergência da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, a extrema-direita ela é hostil, pelo menos assim na manifestação mais superficial, à corrupção generalizada que hoje corrompe a sociedade toda, aquela coisa toda. Ela vem como paladino salvar a sociedade de todos os políticos corruptos, de tudo que tem de degradação e tudo mais, da esquerda comunista, internacional, globalista e tudo mais. Como é que você percebe, na tua observação, essa tensão? Quer dizer, o cara quer ordem e quer combate à corrupção, mas daí ele promove e suporta uma indústria, uma engrenagem que é abertamente movida à corrupção. Ele prefere ficar alienado e fingir que não sabe disso
e imaginar que a milícia é a ordem, ou ele se engana porque ele escolhe um mal menor? Trazendo a igreja e a religião e a fé, né, para esse e o pentecostalismo e o discurso da religião ingressando na política, me parece que fica mais o livro tenta de alguma forma amarrar isso, mais tranquilo compreender esse processo que vem acontecendo a partir do momento que o discurso religioso passa a ser muito importante no discurso político. Então, em vez de ser um tipo de organização de Estado que busca garantir, mais uma vez, uma república moderna, um Estado de direito, a partir do monopólio legítimo da força, um Estado racional e moderno, você tem um discurso de guerra do bem contra o mal a partir do discurso da batalha espiritual que passa a estar muito presente, colocando a moral em cena, né? Então, você tem, a partir do ingresso e do crescimento desse discurso religioso e pentecostal na cena política, a legitimação de um tipo de discurso é, que, que justifica, muitas vezes, o crime, e isso o Complexo de Israel faz, os milicianos fazem, o discurso que legitima o uso da violência, porque eles são uma violência que representa o bem na luta contra o mal, que representa o demônio, que representa o que quer que seja, o Comando Vermelho representa o demônio, o Peixão do Complexo de Israel, do Terceiro Comando Puro, diz literalmente isso. Ele teve um sonho com Deus, ele se acha ungido por Deus, um profeta do Velho Testamento, que está em luta sagrada contra o mal no mundo, representado pelo Comando Vermelho, e por isso ele tem sociedade com as milícias. Tal. Isso é algo quase caricato, né? Muito típico dessa confusão que é o Rio de Janeiro e dessas buscas de você produzir uma autoridade com um discurso que a legitime e tudo mais, é um pouco caricata, mas de alguma forma isso pode ser visto na política. Você vê o Marco Feliciano, ou mesmo o Edir Macedo, que justificam, de repente, uma sonegação de 30 bilhões de reais, porque para Jesus até gol de mão vale, né? Uma frase dele, inclusive. Quando você está lutando em defesa do bem, quando você está numa batalha espiritual, você certas coisas são justificadas, porque em última instância, e outra coisa que o Marco Feliciano fala sempre, que você tem uma constituição divina sobre todas as outras constituições. A que vale é a Bíblia, né? O que vale é a Constituição Sagrada. Então, a partir daí, você passa a justificar uma série de atropelos e uma série de ações violentas, né, em defesa de um grupo que você vê e enxerga como representante do seu grupo que representa o bem, versus o discurso, versus aqueles que representam o mal. Então, você tem um discurso de produção, mais do que um Estado que vai garantir o bem de todos, você tem um discurso de guerra e de conflito dos representantes do bem contra os representantes do mal. E isso, de alguma forma, acaba dando, inclusive, um estofo ideológico para o Centrão, um estofo ideológico para esses grupos que, de alguma forma, faziam um toma lá da cá 20, 15 anos atrás, e a gente via como anões do orçamento e uns picaretas sem ideologia. Agora eles têm ideologia. Eles representam o bem. Eles estão em defesa dos valores morais. Eles passam a representar algo que antes eles não representavam. Então a gente passa a ter um grupo que continua com os mesmos procedimentos clientelistas e ao mesmo tempo patrimonialistas que seja, mas com uma justificativa moral e transcendental, porque você tem esse discurso da batalha espiritual que é muito presente no discurso pentecostal e no discurso desses pastores que passam a formar partidos e que dialogam com a bancada. Você tem a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do boi, dialogando entre si, com o mesmo projeto de poder. Né? Então, para a gente é chocante, mas eu participo de vários grupos evangélicos
para eles é chocante a esquerda, para eles é chocante o Lula, para eles é chocante aqueles que não acreditam naquilo que eles acreditam. Então é impressionante, né? Como você tem uma outra produção de sentido, pessoas acreditando em outras coisas, compartilhando uma outra interpretação da realidade, vendo a realidade com outras lentes, a partir dessa imensa construção de 170 mil igrejas em 20, 30 anos, que promoveram um novo vocabulário, uma nova forma de ler o mundo, uma nova forma de enxergar a realidade urbana, né? E que a gente meio que via, e talvez isso seja um outro aspecto interessante, né? A gente, eu digo não estou falando, vocês nunca ligaram, o brasileiro nunca. Não, eu me coloco nisso também. A gente via essas pessoas como ignorantes que eram enganadas por pastores picaretas. E a gente achava que ia resolver o problema educando essas pessoas, dando escola para essas pessoas. Mas não era isso. Era algo mais sofisticado, era uma solução para sobreviver na miséria, era uma nova rede para empreender, para lidar com um mercado muito violento e selvagem, para um Estado fragilizado. E eles foram ganhando espaço, dinheiro e poder, e propondo um projeto de futuro calcado nessa busca e nessa forma de sobreviver num mercado muito selvagem, né? Na construção dessa aliança e nessa disposição para sobreviver nesse mercado selvagem, que hoje a gente fala, bom, eu não tenho essa gana, eu não tenho essa vontade, eu não acredito nas mesmas coisas, eu acho que eu estou fora. E aí você perde, você vê que é um discurso forte de empreendedorismo e de apoio e de construção de rede que produziu uma solução e uma visão de projeto de futuro e uma alternativa de poder que, quando a gente viu, eles estavam assumindo o poder, né? Sem que a gente entendesse direito o que estava acontecendo. Uau! Melina, por favor, só para confirmar isso aí, Bruno, nas últimas 2 semanas eu entrevistei 18 motoristas de Uber. Os que eu entrei, eu perguntei sobre a questão da regulação e da proteção, né, que está em curso. E 2/3 partes são contra, não querem ouvir falar, acham que isso é um ataque à livre iniciativa, motoristas do Uber. E 1/3 parte tem dúvidas. Eu não vi nenhum cara que seja aberto e a favor. Estou muito curioso, estou muito interessado. Então, assim, tem uma pervasividade dessa ideologia que você está refletindo aí, que está no nosso nariz, a gente é que às vezes não consegue enxergar. Melina, por favor, Melina. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Melina? E aí? Bruno, queria que você fizesse uma reflexão. Acho que a gente foi se encontrando quando você estava escrevendo República das Milícias. A gente era os 2 paulistas chegando no Rio de Janeiro, estranhando Se encontrando no aeroporto. estranhando a realidade carioca, e fazendo todo o nosso processo. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria que você trouxesse uma reflexão aqui, porque eu queria que você discutisse um pouco o papel do Estado nesse cenário de coisas. E deixa eu explicar um pouco como é que eu estou chamando o papel do Estado. Acho que a gente muitas vezes faz uma discussão sobre a criminalidade, a diferença entre Rio e São Paulo, a partir do tipo de grupo, a facção, etc. Mas eu tenho uma sensação de que o Estado, a institucionalidade do Estado que a gente conseguiu produzir em cada uma das realidades brasileiras, ela é uma proxy importante, uma variável independente importante para como o crime se organiza. Fico pensando, não é possível a gente pensar a lógica de facção e de disputa que a gente observa no Rio de Janeiro numa realidade paulista. Você tem mais institucionalidade para produzir essa desordem absoluta numa disputa sem uma mediação. Assim, tem uma questão aqui do papel do Estado. E a minha sensação que eu queria, escutando você pensar essas outras lógicas, quando a gente olha o aumento da violência em diferentes localidades, a violência policial, isso também me faz pensar numa institucionalidade do Estado. Você foi lá para a Amazônia pensar um pouco essa perspectiva e que organização é essa desse mercado criminal e como é que ele reage a essa institucionalidade ou falta de ausência de institucionalidade do Estado.
E quando eu olho os últimos acontecimentos agora, a maneira como as pessoas, o que a gente transformou o nosso Estado nos últimos 4 anos, a crise da democracia, o que a gente tem visto agora, relógio, um monte de coisa quase que de uma apropriação patrimonial do próprio Estado e como é que a gente lida, um pouco a sua reflexão em relação à institucionalidade, a nossa incapacidade, talvez, entre um Estado republicano e o Estado patrimonial, que muitas vezes ainda vinga, o fato da gente não conseguir produzir as reformas necessárias, como isso também impacta o mecanismo e a incapacidade do Estado de mediar as relações, como é que isso também provoca incentivos para essa disputa entre religião e Estado secular, sabe? Minha sensação é que tem uma chave aqui da capacidade ou incapacidade do Estado de mediar as relações efetivamente de uma maneira republicana, como é que ela é uma chave também de interpretação do fenômeno que você está estudando em diferentes dimensões. Melina, a minha impressão, não sei o que vocês acham, mas é que eu ouvi o Paulo Arantes esses tempos falando e eu achei bem interessante e é uma coisa que me parece muito, que faz muito sentido, que hoje o trabalho do Estado é de redução de danos. A gente tem um mundo em transformação, né? Talvez esse seja o nosso grande drama, né? Um mundo pós-industrialização, sem emprego, com cada vez menos opções formais de trabalho, com o problema da uberização e tudo mais, e com um empreendedorismo muito presente, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que o grande desafio do Estado é regulamentar essa cena, ser o governo de toda essa cena de empreendedorismo e conseguir, de alguma forma, ter um papel na regulação dessas atividades de empreendimento e que as pessoas precisam ganhar dinheiro para sobreviver e precisam ter regras relativamente civilizadas para conviverem, que seja nesse mercado muito que a gente tem que tornar menos selvagem na medida do possível. O PCC fez isso, isso é maluco, né? O PCC virou o governo do mundo do crime. O PCC não é um cartel, como são os mexicanos ou como são os colombianos, nem mesmo como são os cariocas, né? O Comando Vermelho. O PCC é uma grande agência reguladora do mercado do crime. Ele garante a concorrência e a competição no mercado do crime. Ele estabeleceu regras e, por causa disso, as pessoas passaram a ganhar mais dinheiro, viverem mais, acumularem capital, chegarem no Paraguai, na Colômbia, chegarem na Itália, na África, em todos os continentes do mundo, receberem em dólar, lavar dinheiro, comprar o vice-campeão paulista de futebol, terem empresas de ônibus legalizadas, então elas não são sequer passíveis de serem barradas de prestarem serviço público, prestam serviço público e lavam esse dinheiro, né? Então, é curioso, né? Porque o jeito que o Estado de São Paulo lida é interessante. Eu acho que tem uma série de problemas, né? Mas você também, a partir do momento que o crime se institucionaliza e cria uma empresa e presta o serviço público, enquanto a polícia não prender esse cara, não identificar a participação dele do PCC, ele continua prestando. Então, eu acho que tem esse papel de redução de danos, assim, por exemplo, o tráfico de drogas no Rio, ou as milícias, se elas matam muito ou se elas estão em guerra, você precisa priorizar a punição e a prisão dos tiranos que estão fazendo isso, que estão usando a violência matando pessoas para conseguir poder. Agora, se esse cara está vendendo droga e se ele não está barbarizando a comunidade e se ele não está exercendo esse papel de tirania, vamos, por enquanto, deixar quieto. Qual é a prioridade? Evitar tiranias territoriais, e isso pode ser medido pelos homicídios. Se existem lugares com muitos homicídios, é que existem tiranos poderosos barbarizando o território para ficar mais rico, então a gente precisa libertar essas populações, então reduzir as taxas de homicídios e, de alguma maneira, na medida do possível,
fazer com que o Estado entre nessas atividades criminais para levar civilidade, porque senão quem vai levar essa civilidade já está levando, né? Com todos os problemas que existem, é o crime, é o governo do crime. Então, eu acho que o papel do Estado é um pouco na redução de danos mesmo, né? De conseguir mediar essas atividades criminais, produzir programas sociais, claro, produzir educação, produzir saúde na medida do possível, mas também mediar esse mercado selvagem e ilegal que, por enquanto, está sendo governado pelo crime. Quem está levando civilidade para esse mercado é o crime, né? Bruno, explica um pouquinho, por favor. Outro dia a gente conversou aqui, o Samuel queria muito estar aqui, ele teve um compromisso familiar, ele não pôde, mas o Samuel ele não se sente confortável em comprar essa tese de que o governo do crime, de certa forma, contribuiu decisivamente em São Paulo para que a taxa de homicídio seja mais baixa. E São Paulo hoje tem uma taxa de homicídio que é 6 vezes mais baixa do que a do Amapá, por exemplo. Então, assim, isso, com base no teu racional, isso indica que no Amapá é um descontrole total da governança do crime, mas em São Paulo existe a governança do crime. Tem muita gente que não tem dificuldade de comprar isso. Como assim? Nós temos uma taxa baixa porque o crime aqui é mais poderoso, mais eficiente. É isso? Sim, pensando do ponto de vista da narcoeconomia, né, vamos dizer assim, em mercados competitivos que tem 2 ou 3 grupos participando de uma mesma cena, essa competição é mediada pela força e pela bala. Quando você não tem um agente regulador desse mercado, essa disputa, essa competição é feita pela bala. Então, o PCC, isso a gente vem discutindo e debatendo isso há muito tempo, e vira e mexe eu acho as provocações que fazem ótimas. O PCC não merece o Nobel da Paz. O Coronel José Vicente sempre fala para mim, então você tem que dar o Nobel da Paz para o Marcola, né? Se ele conseguiu reduzir os homicídios e tal. Ou então leva o PCC para a Bahia, porque na Bahia aí reduz a violência e tal. E eu acho interessante essa provocação, porque ele não é um defensor da paz, né? Ele não tem isso como princípio, mas ele tem a ideia de regulamentar o mercado para reduzir custos e aumentar seus lucros. É uma visão de profissionalização da cena criminal. E quando ele chega nos demais estados, quando ele chega no Nordeste, quando ele chega no Norte, e encontra gangues que fazem resistência e passam a disputar mercado com ele, os homicídios explodem. Então, ao mesmo tempo, quando o PCC se nacionaliza, em um pouco a discussão do livro, e que permitiu a gente entrar um pouco mais nessa discussão, com mais propriedade e sendo menos atacado, vamos dizer assim. Não atacado, eu acho que faz parte do debate, eu acho excelente, mas dava um argumento para a gente que deixava o debate mais consistente, que era o seguinte: ao mesmo tempo que São Paulo reduzia e se tornava o estado menos violento do Brasil, coisa impensável, e a capital paulista menos violenta do Brasil, esse grupo passava a atuar nos demais estados e levar a violência para outros estados, porque encontrou resistência em cenas competitivas e passou a disputar mercado pela bala. E, ao mesmo tempo, não conseguiu estabelecer as regras da mesma forma que conseguiu estabelecer aqui em São Paulo a partir do domínio de 90% do sistema prisional. Então, não foi possível replicar esse modelo nos demais estados, e você tinha gangues locais e histórias locais que fizeram que houvesse resistência e que os homicídios explodissem no Brasil. O ápice da violência no Brasil, das taxas de homicídio, é 2017. E parte dela provocada por esse avanço do PCC, que rachou com o Comando Vermelho em 2016. Em 2017, a gente teve 65 mil homicídios no Brasil. Parte deles em decorrência dessas disputas do PCC. Só que em São Paulo continuava muito bem mediado, muito próspero, vendendo droga no atacado, com o crime funcionando muito bem, só que ganhando mais e menos violento. Claro que eu trabalho com o monitor da violência, os dados do G1, né? E a gente vê, às vezes, por exemplo, o Ceará, 2019, teve taxa baixíssima de homicídios. 2020 aumentou 80%. Em um ano, houve um aumento de 80% das taxas. Amapá, nesse primeiro semestre, houve um aumento de coisa de 35%.
Então, o meu argumento, o nosso argumento, é que os homicídios, quando eles crescem em curto prazo, eles são um termômetro do equilíbrio ou do desequilíbrio dos mercados criminais, dos territórios. É, é, essas variações de curto prazo, elas não acontecem por causa da idade, por causa da renda, por causa da educação. Isso são variáveis que a gente pode tentar compreender num longo prazo. Então, por exemplo, você tem um processo de envelhecimento da população que acredito que no médio e longo prazo ajudam a compreender a redução dos homicídios. Mas você tem lugares que em curto prazo, em um ano, aumenta 80%, ou às vezes em 5 anos cresce 300%. São Paulo, em 40 anos, cresceu 900%. De 1960 a 1999, os homicídios cresceram 900%, as taxas de homicídios, né? E aí, de 2000 a 2020, quando eu comecei a escrever sobre isso, imaginando que ia crescer sempre, porque quando eu entrevistei os homicidas, eu identifiquei os ciclos de vingança que há 40 anos vinham se estabelecendo e que tinham um efeito multiplicador dos assassinatos. Então, cada assassinato gerava diversos outros assassinatos em decorrência dos amigos da vítima quererem se vingarem do matador, e você produzia ciclos de vingança nos territórios brutais, e que em São Paulo vinha há 40 anos. E aí, quando eu fui escrever sobre esse crescimento, os homicídios começaram a cair e caíram 20 anos seguidos. 20 anos seguidos. E o meu argumento é muito em cima da reconstrução de um discurso de desconstrução da vingança e de construção de um discurso que justifique o pacto e que explique o pacto. Da mesma forma que o pentecostalismo é um tipo de discurso que justifica um outro tipo de comportamento. Então, são formas de produzir obediência e autoridade que depende da construção de um propósito e de um sentido. Que o crime e a igreja conseguem produzir. Não é simplesmente pela justiça e pela punição. Você consegue grandes transformações a partir de que você constrói novos propósitos e dá novos sentidos, e o criminoso passa a se ver como um soldado antissistema. Ele não é mais fantoche do sistema, ele vai bater de frente com o sistema, porque o sistema quer matá-lo, quer jogá-lo numa prisão, e ele vai morrer de cabeça erguida se ele bater de frente com o sistema. São os nossos jihadistas. Eu morro de cabeça erguida, eu não vou ser humilhado, eu morro com 25 anos, mas não... É o discurso do crime, que dá um propósito para a masculinidade antes perdida, né? Da mesma forma, a igreja, nesse sentido, é o grande cerne da minha comparação, porque eles produzem mudanças de comportamento pela construção de novos sentidos de vida. É uma autoridade que se legitima pela construção de sentido, e não pela ameaça só de violência, né? E pela organização desses comportamentos, pela punição dos desvios e tudo mais. Mas você cria novos propósitos de vida, né? Então, eu acho que hoje isso está mais bem aceito, porque você pode falar da redução e da profissionalização do crime em São Paulo, óbvio que tem relação com a forma como foram construídos os presídios, a polícia militar, a forma como agiu, mas o PCC produziu sentido e uma nova visão de carreira do crime e uma nova visão de profissionalização do mundo do crime pela promoção de um novo sentido de vida, dentro desse sistema que prende muito e que mata muito. Então, é um sistema que quer se exterminar e nos trancafiar. Então, vamos morrer antes dos 25 anos, mas bater de frente contra esse sistema. Vamos nos organizar. O crime fortalece o crime. O nosso inimigo é a polícia. E seduzir as masculinidades em torno desse batismo, né? Que também eles batizam, eles convertem as pessoas a essa nova forma de enxergar a carreira criminal. Então, eu acho que por isso é importante ter essa. A gente costuma ver muito política pública, eu acho interessante, mas as coisas estão acontecendo fora do Estado, aconteceram fora do Estado, e foram uma reação, aconteceram no mercado, foram formas de auto-organização para sobreviver no mercado, num país onde o mercado é muito importante, onde se você tem dinheiro, é a diferença entre viver e morrer. Então, essas organizações foram sendo feitas para sobreviver no mercado e formas de se organizar para sobreviver no mercado, que não dependeu de políticas públicas só necessariamente, dependeu de uma agência, de uma promoção de um novo discurso, da construção de um propósito, uma visão moderna de vida, né, de sobrevivência.
Maravilha, Bruno. Bom, nós temos 3 inscritos, 2 cariocas, tem lugar de fala, e uma gaúcha radicada em São Paulo. Eu acho que a gente pode começar pela Marta, então, e daí depois o Gerson e o Armin. Bruno, obrigada, Bruno. Sempre muito bom, embora também muito triste, até quase desesperador escutar você, mas assim, um trabalho de pesquisa super sólido, uma coisa assim, respeito muito você como pesquisador. Eu queria entender, eu entendi que você está fazendo um ponto forte, que é assim, essas organizações, elas não sobrevivem no controle do território sem a construção de uma narrativa que produza adesão da população e que dê alguma legitimidade para essa para a autoridade que essas organizações exercem no território. O que eu queria te perguntar é assim, você entende que que a igreja, o mundo do crime, eles estão, e também uma narrativa do empreendedorismo e tal, eles estão separados ou eles não estão juntos? Aqui, porque teve momentos que você falou, eu fiquei com a sensação que você estava dizendo que eles estavam juntos, teve momentos que você falou que me fiquei com a sensação de que havia uma competição, digamos assim, por filiação. Eu queria que você pudesse esclarecer isso, e eu acho que talvez isso também tenha uma expressão territorial diferente nos lugares, nos diferentes lugares. Por exemplo, qual é a narrativa da milícia? E eu queria entender isso. E o segundo ponto, eu queria perguntar qual é a sua opinião do que pode provavelmente acontecer se o STF aprovar a descriminalização do porte de maconha ou de drogas e tal. É, o que efeito isso pode ter no mundo do crime no Brasil e nos exércitos que compõem o mundo do crime no Brasil e nas prisões e tal. Legal. Não, Obrigada. ótimo, Marta, isso é importante. São mundos separados. São mundos separados. Inclusive, o meu livro, eu começo e conto muito sobre. Quando eu comecei a pesquisar os homicídios e os homicidas, eu comecei a conhecer muito ex-homicida, ex-traficante, ex-matador, que se convertiam e se tornavam evangélicos. E você tinha todo um trabalho da igreja de conversão e de resgate, inclusive nos presídios, tudo isso é muito presente. Esses dois mundos são separados. No Rio de Janeiro, e com o passar do tempo, eles começaram a se misturar. Então, você tem um discurso, por exemplo, que é desse pastor, que é o Peixão, da região de Parada de Lucas e de Vigário Geral, que tem 3 outros bairros anexados, que é o Complexo de Israel, que passou a ter um discurso de legitimar o seu próprio poder e o poder desse território que ele passou a governar, a partir de um discurso que apela para o sagrado, e que ele, inclusive, descreve que sonhou com Deus. Então, você tem um discurso meio resgatando o Antigo Testamento, como se ele fosse um ungido e que os inimigos fossem os representantes do Comando Vermelho, que leva o sagrado para a construção dessa autoridade dos traficrentes, né, que é uma palavra aqui no Rio, assim, a criatividade do carioca para inventar os termos, né, os traficrentes. Que, que legitima. Em São Paulo, não. Em São Paulo e no resto do Brasil, isso não existe. Existe lavagem de dinheiro de igreja, então, assim, o número 1 do PCC, ele lavou milhões de reais em algumas igrejas no Rio Grande do Norte. Só que as pessoas achavam que o pastor era sério, que a igreja era séria, uma Assembleia de Deus. Mas é muito difícil você identificar a origem desse dinheiro, porque não era o traficante do PCC, era o dono de um empreendimento, de um posto de gasolina, vamos dizer, ou de uma padaria, ou de uma adega que investe o dinheiro na igreja. Você não sabe de onde vem esse dinheiro, então é muito difícil você pegar. E, ao mesmo tempo, existe um potencial de lavagem de dinheiro nas igrejas por causa do dízimo, né? E do dinheiro que é pago em cash, né? 2 grupos que têm cash, a igreja e tráfico, né? E padaria, né?
roda muito dinheiro, e ônibus, empresa de ônibus, agora menos com o passe. Mas em São Paulo, ao mesmo tempo, você tem esses dois mundos, apesar de opostos, convivendo. E ao mesmo tempo você tem igrejas trabalhando também com redução de danos, porque o traficante, a mãe dele frequenta a igreja evangélica, ele às vezes frequenta a igreja evangélica, mesmo não se convertendo, ele sabe a respeito do que é discutido, e ele não necessariamente vai matar como ele matava antes, mas ele vai agir de uma forma menos brutal, porque apesar dele não ser um convertido, ele é um traficante que tem uma certa consciência e convive com os pastores pentecostais, que muitas vezes recebem dinheiro dele para investir em obras sociais no Dia das Crianças. Existe uma relação porque são os dois mundos com a mesma, e dois grupos que atuam com a mesma origem e se relacionam o tempo todo, né? Então acaba, de alguma forma, também tendo influência um no outro. Então, mais ou menos, é curioso, né? Eu fazendo esse exercício e pensando nas máfias italianas e na relação da igreja com as máfias, que sempre existiu, você começa a criar uma convergência de maneiras de ver o mundo de uma elite que tem uma certa relação e uma certa promiscuidade com o crime e que agora pode compartilhar poder, mesmo que seja de forma disfarçada, pelas empresas que lavam dinheiro, mas que de alguma forma passa a ser bem aceito e passa a ser tolerado. O Água Santa, por exemplo, que é um time de futebol que foi vice-campeão do Campeonato Paulista, perdeu para o Palmeiras na final. É um time de uma igreja de ônibus, de uma empresa de ônibus, cujo diretor foi assassinado a fuzil há 2 anos atrás, e que a polícia aponta como do PCC, e que transporta milhares de pessoas aqui em São Paulo, e que é dona do vice-campeão paulista de futebol. E isso não escandaliza mais ninguém, é curioso também. Isso a gente sabe, isso já foi publicado, eles continuam atuando e prestando serviços públicos, continuam disputando o campeonato, o presidente continua presidente do clube e da empresa, a polícia continua investigando e continua vira e mexe soltando os indícios de ligação desses grupos com o PCC, mas eles continuam operando. Então, existe uma certa ambiguidade, né? Apesar de serem mundos opostos, eles estão cada vez mais próximos e cada vez descobrindo uma forma de encontrar um ponto em comum que está relacionado com o empreendedorismo e com o sucesso no mercado, e com a capacidade de ganhar dinheiro, e com a capacidade do Estado agenciar essas atividades, sabe? Eu iria um pouco por aí. Ok, obrigado, Bruno. Gerson Kelman, por favor. Bem, muito interessante essa palestra, Bruno. Eu queria saber a sua opinião sobre prestação de serviço público em áreas ocupadas, seja pelo tráfico ou pela milícia. Nessas áreas, você certamente sabe, o consumo per capita, seja de energia elétrica, seja de água, é muito alto, porque essencialmente as pessoas não pagam as contas e o desperdício é enorme, seja dentro das casas, seja nas instalações, por exemplo, canos vazando, coisas assim. Então, para as concessionárias de serviço público, a prestação, o descontrole nessas áreas, e não só nas áreas diretamente ocupadas pelas milícias ou pelo tráfico, mas também nas vizinhanças, porque isso é como se uma doença que vai se espalhando, que mesmo na cidade formal tem bolsões assim, isso acaba sendo contaminando a capacidade da concessionária de prestar serviço público em geral. Veja o caso da Light aqui no Rio de Janeiro. Né? Que não é só por conta do furto e da fraude de energia, mas a Light está em profundas dificuldades, parcialmente por causa disso. Eu fui presidente da Light uns 10 anos atrás, Light do Rio, uns 10 anos atrás,
foi na época, um pouquinho mais, foi na época do Beltrame com as UPPs, né? E a experiência que tivemos, eu levei o Beltrame no conselho de administração da Light e convenci de que os conselheiros de que a Light precisava dar apoio ao esforço que o Beltrame fazia na UPP, que era não só ocupar militarmente, mas também levar serviços. Os resultados iniciais foram excelentes, né? Só para dar tem vários exemplos, mas só para dar um ponto, no Dona Marta, tem cerca de 1.000 e poucas famílias vivendo lá, Dona Marta no Botafogo. Só 24 famílias pagavam a conta, provavelmente por convicção religiosa, por nenhuma outra razão. Porque era impossível, né, fazer qualquer coisa. E depois que a UPP foi lá, e que a Light foi lá, trocou todos os transformadores, tinha um perde-perde, porque o serviço era de péssima qualidade, né? Era grátis, mas de péssima qualidade. E aí nós transformamos num ganha-ganha, um serviço de boa qualidade, com tarifa social, fizemos uma opção de coisas, foi um sucesso inicial. Depois as UPPs desandaram, como nós sabemos, né? E esse esforço da concessionária junto ao UPP deu errado e hoje a Light está em grande dificuldade. Bom, pulo para São Paulo. Alguns anos depois eu fui presidente da Sabesp, agora a água. Não, primeiro energia elétrica do Rio, depois a água em São Paulo. E lá nós fizemos um trabalho, um programa que até vale a pena conhecer, chama-se Água Legal, que é essencialmente o seguinte: chegar nessas comunidades, fazer uma licitação para que quem ganhar a licitação faça o serviço, vamos dizer, seja uma espécie de subconcessionária da Sabesp. Ela faz as obras e cobra, e certamente, eu não posso saber porque ela é uma licitação, mas certamente deve ter participação do PCC, ou seja, lá de quem, lá terá. Né? Eu tinha receio de que, eu vou já chegar na pergunta agora, eu tinha receio que lá em São Paulo a Sabesp fosse ser rechaçada com esse programa, porque ela estaria subtraindo receita do crime. Mas não aconteceu isso, porque o que eu percebi é que, pelo menos a minha interpretação, é de que o crime fazia, o PCC, enfim, fazia, o que já quem estivesse lá, uma senhora que eu tive numa das comunidades chamava de prefeito, chamava o líder local de prefeito. Então, o prefeito local, né, cheio de cordões de ouro e tal, o prefeito, ele se legitimava, prestando serviço de má qualidade. Quando a Sabesp foi lá e prestou um serviço de melhor qualidade e mais barato, ele não se incomodou, ele foi como se ele tivesse levado a Sabesp lá, como fazem os políticos tradicionais. Bom, dito isso tudo, para a minha pergunta, você vê toda essa lógica de que o crime está, digamos, se espalhando para o mundo formal, né? Lavando dinheiro com padarias, com isso, aquilo. Como é que você veria a possibilidade de que se fizesse esses tipos de subconcessão para, não necessariamente para o crime, mas na prática vai ser, quer dizer, não é que você vai chegar ao PCC e perguntar se eles querem fazer isso, mas como é que você vê a possibilidade de fazer subconcessões nessas áreas para que, de alguma forma, a atividade, digamos, de destruição se transforme numa atividade de organização, como você explicava do PCC? Se é viável, e dois, se seria deletério ou positivo dentro da lógica do mal menor, né? Eu não tenho dúvida que isso tudo é ruim, mas estamos aqui na busca do mal menor. Pronto. Ô Gerson, super legal o seu depoimento, eu acho que é daquilo que eu estava falando de redução de danos também, né? Do Estado chegar nesses lugares onde impera uma competição selvagem, para levar uma civilidade, um mínimo de contrato, um mínimo de bom senso, um mínimo de racionalidade para mediar as relações. Eu acho que esse é o grande desafio. E, a partir daí, de alguma forma, conseguir cobrar impostos ou conseguir arrecadar dinheiro para verter para o benefício público. E, claro, sempre dentro de um bom senso, considerando a condição de renda das pessoas, com tarifas sociais e tudo isso, né? E é dentro do que a Marta também perguntou da questão da regulamentação, ou caso seja regulamentada a posse de droga, se isso vai promover um tipo de mercado e como o Estado passa, então, a regulamentar esse tipo de atividade, né?
Eu acho que me parece que o desafio é sempre esse, porque o que a gente está vendo, quando eu fiz o livro A República, o podcast da República das Milícias, me chamaram para andar na Supervia, porque veio um consórcio de japoneses investir na Supervia, o pessoal, né, do trem-bala, do Japão, ficou entusiasmado com a possibilidade de investir na Supervia, e a Supervia me parecia um equipamento público muito simbólico por integrar a cidade, né? E eu estava, na época eu até falava com o Marcelo Freixo, na época da eleição, eu falei, Marcelo, em Nova York, a revitalização do metrô teve um papel mais simbólico do que qualquer outro, de que você reestabeleceu a ordem e transformou a cidade, o astral da cidade, porque você tinha uma linha que cortava a cidade inteira, então todo mundo passou a enxergar uma nova civilidade e novas regras. Isso ganhou um vulto muito maior por acontecer num equipamento tão vital. Então, assim, você recuperar a Supervia, me parecia, quando a gente foi escrever sobre a degradação da Supervia, né, porque várias estações tomadas pelo tráfico, tinha lá em Parada de Lucas, tinha até uma barraquinha anunciando maconha com letreiro neon dentro da estação, umas coisas assim inacreditáveis, aí todo mundo consumindo na linha de trem e tal. E, pô, você, às vezes, esse tipo de ação acaba sendo muito importante. E me parece que você tem um aspecto do Estado de Direito muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, porque, por exemplo, as UPPs e o Sérgio Cabral, é, quando houve toda essa transformação a partir do Dona Marta, você teve um astral e uma ideia de institucionalidade no Rio que ruiu de uma maneira quando ele foi para a prisão, que a institucionalidade e o Estado de Direito como que desabou, assim, né? Um castelo de cartas que, ao mesmo tempo, segurava a onda. Você teve realmente uma... Os próprios criminosos, eu lembro de ouvir grampos entre criminosos falando, não, eu não vou invadir, não vou matar, não vou fazer guerra, ocupar aquele lugar, porque senão vem uma UPP aqui, e a gente... Você começa a produzir uma fala, uma forma de enxergar o Estado de Direito, uma forma de enxergar o Estado. A partir do momento que isso rui, vira uma selva, onde cada um tenta se estabelecer. Então, a Supervia, me pareceu, eu falava com o Marcelo, me parece algo muito, uma comunicação que você faz com a cidade, porque ela transita por toda a extensão, Baixada, Rio, capital, interior e tal, e pode ser muito importante. Aí, eu estava esses dias conversando com alguém do Rio e me falaram que os japoneses já estão pulando fora, né? Que o secretário de Transportes é o Wellington Reis, que é um cara que foi proibido de disputar o cargo de vice-governador pelas ligações dele com as milícias, que na Secretaria de Transportes está tentando botar o grupo japonês para fora. Imagina os negócios, né, que não vão rolar. Ou seja, uma situação muito, muito complicada. Mas o caminho é justamente esse que você descreveu muito bem. Concordo com você. Obrigado, Bruno. Armínio, por favor. É, ouvindo essa excelente apresentação, muito obrigado, Bruno. Alguns temas mais econômicos apareceram, que é um pouco a minha praia. E a atuação, vamos dizer, o resultado, a resultante do PCC se transformar numa espécie de monopolista é o que está se vendo. Eles vão diversificar seu portfólio, vão entrar mais na política convencional e por aí vai. E para quem olha de fora, fica sempre assim uma pergunta no ar se o governo de São Paulo foi, de alguma maneira, conivente com isso, porque o assunto não estava aparecendo muito, não tinha muita gente morrendo e tal, esse era um ponto. O do Gerson, sensacional como sempre, Gerson craque, eu acho que nesse um leilão desses, o ganhador natural seria o crime, porque eles conseguem internalizar os vazamentos e gerar mais resultado, né? Mas a minha pergunta é mais rápida. Você tem alguma ideia do tamanho desses negócios?
volume de dinheiro. Eu ouvia lá atrás, nesse período de grande esperança nossa aqui no Rio, das UPPs, do Beltrame, etc., que o negócio aqui no Rio do tráfico era relativamente pequeno. Isso foi antes, acho, das milícias explodirem. Mas eu tinha curiosidade. O que se dizia aqui na época era que não, que isso não era nem um pouco parecido com a Colômbia, com o México. Mas eu teria curiosidade de saber se existe alguma estimativa. Tá, legal, não, ótimo. Armínio, o PCC, para você entender o PCC, não é que o PCC seja monopolista, ele agencia o mercado. E para agenciar o mercado, ele tem uma grande burocracia, que em São Paulo são 10 mil pessoas e no Brasil são 40 mil pessoas, que controla presídios e alguns territórios, e estabelece leis de compra e venda, de relacionamento no crime e pune os desviantes. Essa burocracia do PCC, o PCC pessoa jurídica, segundo o Lincoln Gakia, que é o promotor, fatura algo como 500 milhões de dólares por ano, que não é nenhum assombro. Mas, ao mesmo tempo, existe uma ampla rede de participantes que orbitam e que fazem parte do negócio de drogas, que muitas vezes lavam 1 bilhão de dólares de dinheiro por ano. Porque o PCC ele tem os seus negócios pessoa jurídica para financiar a burocracia e a regulamentação que essa agência desenvolve no mercado do crime, mas, ao mesmo tempo, você tem diversos indivíduos que podem fazer seus próprios negócios e ganhar dinheiro por conta própria, que faturam como pessoas físicas. E não, eles pagam uma mensalidade, mas o faturamento dele é para ele mesmo, porque ele tem seus próprios negócios e não são necessariamente os negócios do PCC. O Marcola tem os seus negócios individuais, ao mesmo tempo que organiza os negócios que financiam o PCC. Então, o PCC ganha 500 milhões de dólares, na estimativa do Lincoln Gakia, que não é nenhum assombro, ganhava 200 milhões de reais quando eu escrevi, por ano, mas você tem uma quantidade incalculável de receita se você for pensar os negócios individuais de cada um dos participantes do mercado criminal, que pode ter um negócio internacional, um negócio de exportação, um negócio atacadista, né? Então, fica difícil de mencionar. E isso é uma coisa que eu estava conversando com o Renato Sérgio Lima, a gente até estava conversando com algumas pessoas sobre isso, sobre justamente o desafio de mencionar isso, de tentar, de alguma forma, compreender o papel da economia criminal e ilegal no país, que diversos países fazem, né? Esse cálculo para identificar o percentual do PIB que essas atividades movimentam, né? Para você ter uma forma mais racional de entender, né? O peso disso na economia, que por enquanto é muito mal medido. É muito mal medido. Interessante. Certamente você não botou aí o faturamento da Água Santa, né? Não, por exemplo, Aham. nem dos ônibus, nem Não, nada. aí o múltiplo entre o core business dos 500 milhões e o outro, ninguém sabe. E mesmo os negócios, crimes ambientais, por exemplo, pode ser de um integrante do PCC, mas não é. O PCC não vai fazer crime ambiental como negócio da facção, mas diversos integrantes do PCC podem ter relação. E isso não é um dinheiro que vai para o caixa do partido, vai para o caixa individual deles, e por aí vai. É um bom desafio aí para os nossos economistas ajudar a pensar essa extrapolação, né? Uma aplicação de alguma econometria aí, Armínio. De onde é que tira os elementos empíricos aí, Armínio, para projetar isso? Não, e também vai ficar cada vez mais difícil funcionar fora do sistema financeiro, o que provavelmente vai permitir um combate mais inteligente ao crime. Hipótese bastante razoável de que essa nova ferramenta, ou uma ferramenta antiga, mas ela com a roupagem nova vai ser mais eficaz. Sem dúvida. Muito bem. Mercedes. O Bruno falou que a violência é um grande instrumento de produção de ordem, mas também é um grande instrumento de produção de armas, né? E tem duas coisas ali que eu queria saber se
existe, se o Bruno, nessas pesquisas dele, se ele lembra, ouviu falar dessa postura belicosa dessas igrejas que vieram crescendo nos últimos 30 anos, porque na época diziam isso para mim: não se preocupe, esse pessoal é desconectado, eles né, não são articulados. Uhum. Sim, sim, Mercedes. Eu acho que, claro que eu fiz um curso de pastor, né? Eu tentei dar um mergulho nessa cena, ouvi todos os podcasts, ouvi vários pastores, e li a Bíblia, fiz leitura sistemática da Bíblia e tentei dar um mergulho, e é uma cena muito diversa, com várias hermenêuticas, interpretações. Inclusive, eu nunca ouvi tanto a palavra hermenêutica e exegese na vida, entre pessoas que não sabiam escrever português direito, né? Então, faz parte do debate de WhatsApp deles, sabe? Eu vou ser sincero, eu aprendi o que é hermenêutica depois de conversar no WhatsApp com eles, que até hoje eu não entendia direito o que era. Ou seja, você tem uma infinidade de possibilidades de interpretação de Bíblia e de leituras, mas entre os pentecostais, entre a Assembleia de Deus, entre os neopentecostais, entre esses grupos que passaram a disputar o poder, muito desse discurso está calcado na leitura da batalha espiritual, e da aproximação do Apocalipse, que faz parte da leitura da Assembleia. E a partir do momento que o Apocalipse está próximo e que o mundo está perto do fim, o desafio é você conseguir o máximo de fiéis para o seu grupo, para você, quando o mundo acabar, a igreja vai ascender aos céus, e você tem toda uma série de interpretações, mas o desafio é conseguir fiéis para Cristo, e ao mesmo tempo numa batalha permanente contra o demônio, enquanto o mundo está prestes a acabar. Então, essa batalha tem uma série de livros, de uma série de interpretações que debatem sobre isso e que fazem parte de todos esses debates pentecostais que eu acompanho. O mal e o diabo e esse problema espiritual está presente nos congressos, nos territórios, nas escolas, nas universidades, e de alguma forma casa muito com o discurso antiglobalista e conspiratório que a direita passou também, de alguma forma, a fazer, né? E pelas redes sociais houve uma convergência dessas falas, né? E o discurso da produção de uma autoridade que seja o líder dessa guerra e que promova um futuro onde esse grupo vença aqueles que atrapalham o desenvolvimento e o bem-estar do país, que representam o mal, que representam o comunismo, representam o que quer que seja, que a partir do momento que eles sejam derrotados, o futuro segue adiante. Então você tem um discurso de promoção da autoridade que não é mais racional, que não é mais político, que não é mais propondo uma leitura econômica ou do Banco Central, ou do SUS, ou de projetos racionais de Estado, que seja, mas uma leitura de promoção de autoridade a partir da vitória do bem contra o mal, contra aqueles que impedem o progresso nacional e que atrapalham o desenvolvimento, que querem acabar com a família, querem acabar com a moral, querem acabar com os valores ocidentais, judaicos cristãos, e todo esse tipo de discurso muito belicista, muito belicista. Ok. Dados, Burzon, por favor. Bruno, no teu podcast, eu me lembro que eu ouvi atentamente indo e voltando da praia com a minha esposa. E tinha capítulos que a gente parava o carro, literalmente, e a gente falava um para o outro, falava, isso não pode ser verdade. Não pode ser assim, né? E aconteceram algumas vezes. Então, assim, aquilo foi um grande abridor de olhos para mim, me gerou um grande incômodo de tentar entender isso daí. Na semana passada, na sexta-feira, num evento do Harvard Club com o Steven Levitsky, a Tabata e Oscar Vilhena, o Steven Levitsky falou uma coisa super interessante. Ele falou assim, olha, no frigir dos ovos, com exceção de 2, 3 países da América Latina, ele falou o seguinte, a democracia na América Latina tem sido bastante resiliente, as sociedades têm conseguido lidar com os grandes extremos. Ele falou, mas tem um assunto que perpassa
a população de todos esses países, direita, esquerda, rico, pobre e tal, que é segurança pública, que é violência. E ele falou assim, isso é o que tem sido um fator determinante ou muito forte em várias das eleições. E depois disso eu comentei isso com o Zeca, a gente teve chance de falar com algumas pessoas também, e para mim é um mistério como os candidatos ou os partidos políticos não lidam com a questão. Isso para mim tem sido um mistério. Inclusive, ontem, numa reunião fechada em São Paulo, eu fiquei assombrado quando falaram com a turma do governador a questão da operação do Guarujá. Eu fiquei absolutamente assombrado com os números que eles mostraram. Só para dar uma dimensão. São 6 roubos, vandalizações em composições de trem que vão para o Porto de Santos todos os dias. Isso significa roubo de trem, de carga de trem, de grãos, de combustíveis, etc. E o que me impressiona nisso tudo, com toda essa dimensão, por que os partidos políticos, de esquerda, de direita, para mim, por que nenhum consegue se apropriar desse tema e efetivamente tratar dessa questão que não seja de uma questão de uma maneira ou tem que descer o cacete ou, olha, essa é uma questão somente social. Isso para mim é um mistério. É a pergunta que estava faltando, Dado. Concordo, Eduardo. Eu acho que talvez porque é muito difícil mesmo. Eu acho que é um desafio muito grande, porque me parece que hoje, cada vez mais, esse mercado informal e ilegal, desde cigarros, por exemplo, hoje 80% dos cigarros do Rio de Janeiro são contrabandeados do Paraguai. É algo impensável comparado com alguns anos atrás. Tem até uma falsificação de um cigarro paraguaio, né, no mercado do Rio. Isso é interessante. Falsificaram um paraguaio, né? Então, até o paraguaio agora tem um cigarro falso que é vendido no mercado de cigarros falsificados. E você tem essa informalidade muito grande, que nos últimos 40 anos a gente lidou com ela só pelo uso da polícia ostensiva. A nossa polícia investigativa é muito frágil e nosso modelo de polícia e de segurança pública foi muito calcado no patrulhamento ostensivo nos territórios pobres, porque lá moravam as pessoas vistas como violentas, que nos assombrava. E, ao mesmo tempo, todo o exercício de compreensão do funcionamento da indústria do crime, onde lava dinheiro, como fazem o depósito do dinheiro, como vão para paraísos fiscais, como investem em Bitcoin, quem são os compradores, quem são os fornecedores. Todo esse trabalho de inteligência sempre foi relegado para um segundo plano, porque o desafio era uma guerra cotidiana nesses bairros pobres contra os pobres, que eram os que sempre nos assustaram, né? As periferias, os morros e toda a possibilidade da cidade ser dominada, ou a gente pode falar desde 400, 500 anos de escravidão, né? Você tem uma história, assim, você tem um Brasil profundo, talvez. E todo esse serviço de inteligência, a compreensão do funcionamento dessa indústria criminal, a gente deixava meio que de barato. E essas pessoas e esses grupos foram conquistando dinheiro, conquistando influência política, e chega em um determinado momento que estão muito poderosos e muito influentes e muito fortes, que a gente vai falar, e agora? O que a gente faz, né? Então, mais uma vez, eu acho que é redução de danos. É redução de danos. A partir do momento que a gente traça o quadro, eu acho que precisa, primeiro, esse trabalho de inteligência, de compreensão da dimensão dessa indústria, de quanto movimenta, o que ela implica, quais as atividades que geram, qual a porcentagem do PIB, e como é que o Estado pode reduzir danos e diminuir, ou pelo menos ganhar, ou levar civilidade, ou levar regras, meio nessa ideia do Gerson, que ele vinha falando sobre a Light, sobre a Sabesp, né? E aí, como é que agora a gente vai negociar e vai reduzir os danos desse problemão que a gente tem, né?
Bruno, acho que não dá para dizer que foi alentadora a tua passagem por aqui, porque o tema é pesado, mas sem dúvida foi muito esclarecedor e nós te agradecemos muito a disponibilidade. Espero que o teu livro tenha muito sucesso. Tenho certeza que vai ser, como já foram os outros, mas eu acho que você dessa vez vai ter uma taxa de leitura ainda maior, porque tem muito mais gente atenta ao assunto. E eu acho que essa última manifestação que você fala aí da redução de danos versus a política, quer dizer, ela nos puxa a responsabilidade um pouco para a vocação desse grupo, né, que é incidir na última milha das políticas públicas, tentando trazer uma visão de proposição, de possibilidades. Né? Nesse sentido, eu acho que tem uma crítica que nós temos feito aí a condução do atual governo, que é um alento em relação ao que nós tínhamos antes, mas definitivamente não tem formulação nenhuma nessa área de segurança pública, a não ser por intermédio de entrevistas pontuais aqui ao colar. Acho que isso é grave. Fugir desse tema, por mais difícil que ele seja, nos joga ao sabor dos acontecimentos, né, que você descreveu aqui, que tem uma característica quase inexorável. Se não for através do Estado, não será. E, então, acho que é fundamental o teu trabalho, acho que realmente foi além da nossa expectativa, e saímos aqui todos, de novo, não alentados, mas revigorados na convicção da importância dessa política pública. Obrigadíssimo, viu? Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer conversar com todos. É sempre bom bater esse papo.